seja, nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, aqui nós temos um pequeno debate, sobre a Imaculada Conceição e o dia de sábado, com um irmão protestante que começa questionando um vídeo que eu coloquei sobre Nossa Senhora ser a cheia de graça. E ele diz que não é cheia de graça, mas é agraciada. Então, vamos ver um pouco sobre o debate. O debate aconteceu no WhatsApp e por isso às vezes aparecem algumas falhas, mas dá para entender. Então vamos lá. Ô Denis, mas essa questão aí que eu falei que você fez um vídeo, agora de manhã, sobre Maria cheia de graça e tal, mas assim, ô Denis, no grego, não é cheia de graça, né? Isso aí que eu queria saber a sua versão. Tá descarregando, tá só 10%. Pessoal, como eu te mostrei nos vídeos aí que eu te mandei, eu tenho Bíblia de Jerusalém, não é de hoje. Eu sempre usei Bíblia de Jerusalém para estudo, porque o rodapé deles são muito bons. Porém, é uma Bíblia ecumênica que foi construída, editada por vários grupos de teólogos, pastores, católicos e protestantes. E a grande maioria é protestante. Então, quando você começa a ler, e eu estou dizendo porque eu li a Bíblia de Jerusalém, essas duas que eu te mostrei, eu li toda, completa. Inclusive, as Bíblias se rasgaram, lendo, porque eu li muito, grifei, risquei, fiz tudo isso. Então, eu sei do que eu estou falando. Essa Bíblia, ela tem tendências protestantes. Ela tem posições teológicas que vai puxar mais para o protestantismo e não para o catolicismo. Então, ela é uma Bíblia boa, inclusive é vendida até em editoras católicas, porque teve católicos também, eruditos católicos também que ajudaram na confecção, na edição dessa Bíblia. Mas ela não é confiável para mim, porque ela puxa a sardinha para a teologia protestante. Com relação à palavra que você diz aí, você está dizendo que a palavra lá é agraciada, não é cheia da graça. Mas veja só, meu irmão, eu quero saber de tu. Se eu chego para uma pessoa e digo, rapaz, tu és agraciada, ou de repente eu chego e digo, tu és cheia da graça. Essa pessoa que é agraciada, veja, a pessoa que é agraciada é uma pessoa que está em estado de graça plena. Recebeu, veja, não é que Maria, por conta própria, que ela, por ser pessoalmente não tem pecado. O que acontece? Ela foi preservada. Então Maria, com relação à sua Imaculada Conceição, Maria não tem mérito nenhum. Nada é obra dela, nada é obra de Maria, nada, absolutamente nada. É por isso que ela diz que Deus é o seu Salvador. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, porque nada é obra dela. Só que ela é agraciada. Quem é o dono da graça? É Deus. E Deus dá a sua graça. E a Maria, ele deu a sua graça de uma forma diferenciada comparado com qualquer outro ser humano. Porque ele a agraciou e a tornou imaculada antes mesmo dela nascer. Antes mesmo, quando ela foi concebida, quando o espermatozoide de Joaquim e o óvulo de Ana se encontraram, naquele ato ali da conceição dela, por isso chama Imaculada Conceição, naquele ato da conceição de Maria, Deus ali a preserva. É como se, não foi isso, mais um exemplo meio churuco, mas dá para entender. É como se Deus colocasse naquele momento uma redoma espiritual que o pecado não pudesse alcançar ela. Então, você foi salvo, eu fui salvo, depois que eu caí, alguém veio e me levantou. Maria foi salva antes de cair. Ela nem chegou a tropeçar. Deus, na sua presciência, ou seja, conhecimento de todo o futuro, Deus, antes mesmo que ela viesse a tropeçar, Deus já previa. Sabe, por exemplo, assim, vamos supor, você vai da sua casa à casa da sua mãe, por exemplo. Aí tem um caminho que é cheio de buracos, cheio de perigo. Aí, de repente, você diz, eu vou por aqui. Aí seu pai chega para você e diz, não, olha, você vai por aqui. Aqui a calçada, asfaltada, não tem buraco, não tem perigo nenhum. Aqui você vai embora, não vai acontecer nada. Lógico, se seu pai tendo o poder de preservar você de qualquer acontecimento. Então foi isso que Deus fez com Maria. Então o mérito não é de Maria. O mérito não é dela. Ela é cheia da graça. Ô Denis, você vê que eu te mandei aí a Isaías 66, 23, está lá, ó. De lua nova em lua nova, e de sábado em sábado toda a carne virá se prostrar na minha presença, diz Yahvé. Você vê que o versículo realmente é muito próximo do original no hebraico. E está ali, ó, até na contracapa da Bíblia de Jerusalém, está escrito tradução do texto em língua portuguesa diretamente dos originais. Ela é muito conceituada, muito bem conceituada. Todo teólogo
geralmente tem essa Bíblia e eu só vejo bons comentários. Realmente, né, ela é ecumênica, mas ela, independente de ser ecumênica e tal, eu vejo que ela tem a tradução muito, muito boa, muito fiel. E, Denis, aí a questão do agraciado ou cheia de graça, tem diferença, claro que tem diferença. Assim, no grego não aparece cheia de graça. Isso realmente é uma adulteração do catolicismo. Mas assim, no grego não é dessa forma. Mas tem a diferença. Eu não sei muito bem, e aí tem que assim, pesquisar e tal, mas eu penso assim, cheia de graça, dá a impressão que, assim, que essa graça tá surgindo dela, tá vindo dela. E a graciada é diferente, aí vem de Deus e vai para ela. Tem a diferença. E essa diferença são situações assim que é o que a gente fala que é a maneira da Igreja Católica endeusar Maria. Meu irmão, eu acho que você realmente, porque você está falando de dois temas ao mesmo tempo, acho que é difícil, né? Você está falando de sábado e depois fala de Maria e coisa e tal, aí fica difícil. Mas eu acho que você realmente tem dificuldade de compreender. Eu te mandei um livro aí, veja, um livro que é o maior livro sobre doutrina católica da igreja, o livro mais divulgado sobre a doutrina católica da igreja, sobre a Virgem Maria. E eu te mostrei aí no livro, mandei uns vídeos aí mostrando que Maria não é nada diante de Deus, comparada a Deus é um átomo, é uma mera criatura. Tá aí, é documento católico, é doutrina católica. E você está querendo dizer que a igreja católica é em Deus a Maria. Vocês, protestantes, que querem encontrar em Maria uma deusa para acusar os católicos de idolatria. Está aí, ó, é um livro católico. Veja os vídeos que eu te mandei. É um livro católico. Um livro católico sobre a doutrina Maria, que diz no número 14 que Maria, comparada ao Altíssimo, ela é um nada, ela é um átomo ou um nada. Ela é, antes de tudo, uma criatura. E o Senhor vai dizer que não precisa dela. E aí diz que Deus não precisa dela para nada. Deus não precisou de Maria para nada. Bastaria ele querer para tudo fazer. Mas no número 15 vai dizer, mas ele quis, é vontade de Deus, ele quis, como Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Ele quis que ela cooperasse na obra da salvação, de uma forma peculiar como ninguém, gerando o Filho de Deus. Né? O Filho de Deus sendo gerado nela, no seu ventre. Aí você diz, não, como você está dizendo lá, não foi gerado. Pronto, vamos dizer, tira o gerado, vamos dizer que Deus colocou ele lá dentro. Mas ele quis que ela participasse do projeto de redenção para que o seu filho fosse encarnado. Mas mudando aí de tema, deixa Maria de lado, porque aí a gente não consegue entrar em comum acordo. Né? Porque vocês querem dizer que Maria é Deus, a gente nunca disse isso, está aí a prova, eu estou provando aí com um documento católico que não é. Grava de novo aí o teu vídeo, o teu áudio, eu não escutei nada, tá tudo só tá um ruído, não dá pra escutar não. Grava de novo aí. E a respeito de Isaías 13, eu sei que você vai falar aquilo que todo mundo fala. Ah, não, isso é por causa da lei, isso é uma lei cerimonial, era a cerimônia das festas que estava sendo mal celebrada, isso não tem nada a ver com a lei moral de guardar o sábado, eu sei, eu conheço isso aí. Agora lê aí pra mim, Romanos 14, do 1 ao 12, tá certo? Exatamente sobre, ele vai falar isso sobre o sábado, vai falar sobre o sábado e vai falar sobre a alimentação, que é exatamente o que os judaizantes, como a sua igreja é judaizante, e a igreja adventista do sétimo dia, da qual a sua se originou, é judaizante, ele vai falar exatamente contra os judaizantes, que faziam separação de alimentos puros e impuros, e fazia separação entre o dia do sábado, que era o dia do Senhor, e os outros dias da semana. Leia aí, por favor. Romanos 14, do 1 ao 12. Eu vou fazer um negócio aqui, daqui a pouco eu volto, tá bom? Denis, o áudio saiu ruim, mas eu quero dizer o seguinte, que você sabe que na Bíblia, no original, no grego, não é cheia de graça, mas eu tenho certeza, você fez um vídeo falando cheia de graça. Você nunca vai fazer um vídeo falando que é agraciada. A tradução correta você não vai querer fazer. Você sabe que essa diferença ela faz falta, ela tem um significado. E não é eu que estou falando, essa questão quer dizer, eu estou afirmando que realmente eu vejo isso. Na Igreja Católica tem endeusa Maria, lógico. E isso aí todo mundo observa, até no meio protestante realmente fala. Na Igreja Católica, alguns católicos vão notar, mas outros não vão querer, outros vão tentar despistar, não quer falar essa questão. Mas realmente tudo para Maria, você vê essa questão que você está falando, que ela veio sem pecado e tal. Aonde que isso está na Bíblia, Denis? Você falou, ela veio sem pecado, né, e tal, não sei o que, que ela nasceu sem pecado. Aonde que isso está na Bíblia, Denis? Não tá na Bíblia, isso é afirmação da Igreja Católica. Se você pegar um livro da Igreja Católica, então vai afirmar, mas a Bíblia não, eu quero saber da Bíblia. Igual eu tô te falando, você vai falar cheia de graça. Agraciada você não vai falar. Você nunca vai fazer um vídeo explicando, ó, gente, essa diferença tem essa diferença, porque né, isso daqui, a agraciada é de uma forma, cheia de graça, dá uma outra impressão, e isso eu sei que você nunca vai fazer. Você fica querendo Bíblia, mas quando eu falo da Bíblia, você rejeita a Bíblia.
Você diz, não é assim que eu penso. Mas a Bíblia não é assim. A própria palavra de Deus vai dizer, na primeira carta de Pedro, Pedro vai dizer que nenhuma palavra da Escritura, profecia da Escritura, é de interpretação pessoal. E vocês, protestantes, fazem interpretação pessoal. É por isso que as igrejas protestantes se dividem tanto, porque vocês fazem interpretação pessoal. Vocês não são fiel àquilo que é a história da igreja, aquilo que a tradição apostólica sempre seguiu. E quando a gente vai para a Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura, que vai dizer lá, cheia de graça ou agraciada, independente que seja cheia ou que seja agraciada, Deus a agraciou. E agraciou para quê? Para quê? Para que fosse a mãe do Salvador. E para ser a mãe do Salvador, leia aí Jó, capítulo 14, né, versículo 4. Jó 14, 4 vai dizer: pode o puro sair do impuro? O próprio Deus lá responde nesse mesmo versículo, dizendo não. Aí Jó 15, 14, se eu não estou enganado, ou é Jó 15, 4. Aí Jó 15, 14 vai dizer: quem é o homem para que seja puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Então veja, Jesus nasceu de mulher. Se Jesus nasceu de mulher, e ele é 100% Deus e 100% homem, para que ele, que é santo, para que ele que é puro, saia de alguém, ele tem que sair de alguém puro. Isso aqui é lógico, olha, vê. Jó 14, versículo 4. Quem fará sair o puro? Quem é puro? Quem é puro? Quem é o único ser humano que é puro na face da terra? Jesus. Ser humano puro. Por que ele é ser humano puro? Porque ele também é Deus. Ele é igual ao homem, tudo menos no pecado. Então ele é puro. Aí diz: quem fará sair o puro? Jesus, do impuro. Então já está dizendo, o puro não poderia sair do impuro. Ele diz, ó, quem fará sair o puro do impuro? A própria Bíblia responde, ninguém. Você está dizendo ninguém? É ninguém, nem Deus faria isso, porque Deus não iria se contradizer. Agora, porém, ele vai dizer, quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Ou senão ele poderia dizer, se ele fizesse fazer o puro, Jesus sair da mulher impura, pecadora, ele poderia, quem fará sair o puro, Jesus, aqui eu estou dizendo Jesus para dizer que puro é Jesus, o único puro, quem fará sair o puro do impuro? Ele não iria, o versículo não iria continuar dizendo ninguém. O versículo iria dizer assim, nenhum ser humano fará, mas eu, Deus, faço. E eu farei. Eu farei sair o puro do impuro. Porque para Deus nada é impossível. Só que Deus, esse Deus que para ele nada é impossível, ele não pode contrariar as suas regras. Ele não pode contrariar suas regras. Então, para que o puro nascesse de alguém puro, ele teria que manter a mãe do seu filho pura, desde o momento em que ela foi concebida. Isso é a lógica mais banal que a gente pode encontrar na Sagrada Escritura. Aí volta a dizer, isso não significa dizer que Maria é deusa, porque Maria foi preservada. Veja, Jesus é santo, é puro, porque ele é assim por natureza. Ele é o todo santo. Maria foi preservada. O que é preservar? O que é preservar? É preservar para que não aconteça, não é isso? Então ela foi preservada do pecado. Ela foi preservada do pecado. Não é que ela já era uma deusa, como Jesus, e por conta própria, por mérito próprio, por poder próprio, ela se preservou. Ela é autoimune ao pecado. Ela não é autoimune ao pecado, é por isso que ela é agraciada. É por isso que ela é cheia da graça. Né? Usando os dois termos que você diz, agraciada ou cheia da graça. É por isso que ela é agraciada. Por que é que ela foi agraciada por Deus? Para que Deus a preservasse da queda, do pecado. Por quê? Porque ninguém pode fazer o puro sair do impuro. E é por isso que Deus manteve a sua filha pura, certo? Já no caso de Maria, é diferente. Maria não precisou preservar os pais de Maria para que ela nascesse pura. Ele não precisou preservá-los. Por quê? Porque ela nasceu de uma forma natural. Só que, para que ela nascesse pura e pudesse gerar, o seu ventre puro gerar aquele que é puro, Deus a preservou no momento que ela foi concebida. E aí não tem nada a ver com Joaquim e Ana. Aí é uma questão de Deus com Maria, a escolhida, a serva escolhida, entendeu? Isso é simples, lógico, é porque vocês têm uma ânsia de classificar os católicos como idólatra. Como a questão das imagens não cola, né? Todo mundo que é católico, e muitos pastores já estão entendendo isso, que Deus mandou fazer imagem, e que essa questão da idolatria que vocês querem associar da Igreja Católica com as imagens que a Bíblia proíbe, que são imagens de Deus, e não tem nada a ver, aí vocês tentam de todo jeito dizer que Maria é uma deusa, quando ela não é. E eu mostrei um livro para você, um documento católico mostrando para você. Aí, meus irmãos, ele veio com a questão de Nossa Senhora e São José apresentar o sacrifício, né, quando depois que Jesus nasceu, né? Ele vai dizer, tem um versículo que fala que Maria e José estavam no templo, oferecendo um par de rolas para sacrifício. Me explica então. Aí eu mandei a resposta para ele. Porque você vê lá, né, que
José e Maria, eles oferecem os sacrifícios que é próprio da lei judaica no tempo deles. Eles oferecem os sacrifícios, por exemplo, quando a mulher dava à luz, ela tinha que oferecer um sacrifício pela sua purificação. Quando o menino nascia, ela tinha que apresentar o menino no templo. Quando o menino completava 8 dias, ela tinha que levar o menino para ser circuncidado. Aí eu pergunto a tu, Jesus precisava ser circuncidado para se tornar filho de Deus, para se tornar parte do povo de Deus? Jesus precisava ser circuncidado? Jesus precisava ser batizado por conta do batismo de João, que era para o arrependimento dos pecados. Jesus precisava ir a João. Até João disse, olha, como é que eu posso dizer? Eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vem a mim. Aí Jesus diz o que? João, deixa estar como está, porque é preciso que se cumpra toda a lei. Porque Jesus veio sem precisar cumprir a lei, submisso à lei. Veja, Jesus veio sem precisar cumprir a lei, submisso à lei, para cumprir a lei por causa de nós. Gálatas 3,13, né? Gálatas 3,13 vai dizer, né? Cristo se fez maldição por nós, pois estava escrito, maldito. 3,13, né? Gálatas 3,13 vai dizer, né? Cristo se fez maldição por nós, pois estava escrito, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, que é pendurado na cruz. Então ele se fez maldição, ele se fez pecado. Ele não é pecador, mas ele se fez pecado para assumir o nosso pecado. O apóstolo São Paulo vai dizer que o amor é o cumprimento de toda a lei. Então Maria e José, mesmo Jesus sendo concebido de forma extraordinária e Maria tendo dado a luz a Jesus de forma extraordinária, ela não precisava da purificação. Ela não precisava. Mas como ela era judia e todo o povo conhecia ela, quando ela aparecesse com a criança, eles diziam, epa, Maria e José podem ser condenados à morte, porque estão o quê? Desonrando o templo. Estão vindo ao templo sem oferecer os sacrifícios que a lei pede. É só por isso, meu amigo. Ela cumpre a lei, igualmente o seu filho, mesmo sem precisar cumprir a lei. Não é porque ela se tornou impura. Quer dizer que Maria se tornou impura depois de ter dado a luz ao puro, ao santo dos santos. Pelo amor de Deus, né, meu querido? Vamos lá, vamos entender o mínimo da Bíblia, né? A Bíblia diz que José era irrepreensível. A Bíblia diz que José era irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não precisa ser corrigido, que não precisa ser repreendido por ter feito alguma coisa errada, ou seja, por ter descumprido a lei. O pai de João Batista, Zacarias e Isabel, a Bíblia diz que eles cumpriam a lei de Moisés em tudo eles cumpriam a lei. Então não significa dizer que é pecador porque cumpre a lei. O pecador não é o que cumpre a lei. O pecador é o que quebra a lei. É basilar, isso é simples. Isso é simples. O pecador, o que cumpre a lei não é pecador. O amor cumpre toda a lei, diz São Paulo. O pecador é que quebra a lei. É o pecador que rompe a lei. O Denis realmente tem essa diferença de agraciada para cheia de graça. E essa diferença ela é muito importante. E tanto é que você fez o vídeo falando cheia de graça. E você sabe que isso aí tem uma intenção para endeusar ela mesmo. Agora, você falou desse livro aí também, né? Que fala que Maria não é nada, que não sei o que e tal. Ô Denis, se isso fosse na prática mesmo, você vê que a Igreja Católica presta culto para Maria, presta culto para um ser humano morto. Ela não pode. Como é que você fala que ela não é nada para os católicos? Ela é tudo. Ela tem poderes extraordinários. Você vê que fala que ela intercede. O próprio versículo, né? Que ela está lá na festa de casamento. Ela comunica a Jesus que o vinho acabou. Jesus, ele parece que ele dá uma resposta já assim. E fala, mulher, o que eu tenho contigo, mulher? Você vê assim, que ele já não é muito educado com ela, já é uma resposta meio esquisita. Então, você vê até a própria questão da intercessão. O versículo que os católicos usam, isso é uma piada. Isso aí é uma gozação, cara. Não tem condição. Como é que você vai falar que ela intercede com base nisso? Eu não estou enxergando nada. Não tem nada de intercessão. E além do mais, está morta. Como é que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Então tem várias coisas. Você vê que também tem a Assunção de Maria, né? Tem a Assunção de Maria. Onde está na Bíblia? Não existe isso. Essa questão aí é muita coisa. Para Maria, isso de mãe de Deus, não está na Bíblia.
Agora, aquela vez que a gente ficou falando sobre esse assunto, você falou negócio de nestorianismo, não sei o que e tal. Isso aí eu quero saber da Bíblia, não tem nada de nestorianismo, nem sei o que é isso, pra falar a verdade. Eu quero saber da Bíblia. Eu tenho certeza, de Maria, se fosse do jeito que a Igreja Católica fala, ela teria uns 4, 5 livros só para ela, exclusivo para ela. E aí quando você vê, é pouca coisa, pouquinha. Nem relata como é que foi a morte dela. O que aconteceu, não relata. Então é muito pouco. Próprio por ela ser um ser humano mesmo, e não tem poder, não faz nada, não tem condição para nada. Mas eu penso, Denis, você vê que você está aí lutando, eu estou te falando, o grego é agraciada, você está afirmando que é cheia de graça e tal, eu tô te falando, você ainda tem a coragem de falar que eu estou exigindo Bíblia. Como é que você está exigindo, Denis, eu estou exigindo a Bíblia, mas olha a forma que você me responde, você não está apresentando a Bíblia, aí você está apresentando a cheia de graça, mas que Bíblia que está falando aí? Aí você vai pegar a Ave Maria é uma Bíblia adulterada pela Igreja Católica, mas você pega no grego, não é isso. Então você vai me desculpar, eu estou só falando o seguinte, eu penso que o seguinte, todo mundo vai prestar conta perante Deus. E eu não, igual eu tô te falando também, eu não tenho explicação por que você faz isso. Você vê que você fala mal dos evangélicos, fala mal dos protestantes, não sei o que. Você tem 1001 argumentos e tal negócio, mas contra a Igreja Católica você acha que são perfeitos. Eu acho que não tem por que você faz isso, Denis. Eu digo, igual eu te falei, se você fosse um senhorzinho de idade, com pouco estudo e tal, o cara na inocência, ele vai adquirindo o que os padres falam, não sei o que e tal. Esse cara é tudo bem, mas você não é isso, pô. Você já leu a Bíblia aí, você estuda, você faz e tal. Quer dizer, você tem consciência do que está acontecendo. E eu penso que o pecado da idolatria, ele é grave, né? Eu penso que todo mundo vai prestar conta a Deus. E eu tô longe, eu tô fora da Igreja Católica e eu comecei a estudar, então acabou, pra mim não tem condição mais não. E até você falou aí a questão que a minha igreja é judaizante. O sábado não é só para os judeus, não, Denis. O sábado é para a humanidade. Meu amigo, eu não consegui nem terminar o seu áudio. Eu consigo perceber que é aquilo que diz o profeta. A sua mente está cauterizada. Veja só, eu acabei de mostrar para você com o documento bíblico, o documento católico, que Maria não é nada. É uma mera criatura. Isso é documento, é doutrina da igreja, está lá. Mas você, querendo de todas as formas dizer que a gente idolatra Maria, você insiste em dizer que eu estou querendo endeusar Maria. Você insiste em dizer que na prática a Igreja Católica idolatra Maria. Por quê? Porque a gente acredita na intercessão dela. Você não acredita porque você é mortalista. Se você não fosse mortalista, e eu espero que você também não seja aniquilacionista, que vai chegar um determinado momento que Deus vai aniquilar as pessoas más e vai ficar só as pessoas boas. Porque em Daniel diz que o opróbrio é eterno, né? O castigo é eterno. Jesus diz também que o fogo não se apaga e que o verme não morre. É eterno o castigo. Então, assim, dentro da sua teologia, Maria é um demônio, Maria é um ídolo. Entendeu? Dentro da sua teologia, Maria não intercede. Por quê? Porque vocês não acreditam na imortalidade da alma. Dentro da sua teologia, Maria é uma deusa. Por quê? Porque a gente presta um culto de superdulia. Não é culto de latria. A palavra latria significa adoração. Não é culto de latria. Se fosse um culto de latria, pelo simples fato de Maria ser uma mera criatura, como eu mostrei para você com o documento católico, uma mera criatura que saiu da mão do Altíssimo, ou seja, um átomo, ou seja, nada, comparado a Deus, aí se a gente estivesse prestando um culto de latria a ela, seria idolatria ou mariolatria. E vocês querem colocar isso na nossa conta sem existir. Não é a doutrina católica. Não existe isso na doutrina católica. Tá entendendo? Isso não existe na doutrina católica. Infelizmente, é vocês que inventam. Vou escutar o resto do teu áudio aqui, vou ver se eu consigo, porque é difícil. É difícil debater com alguém que tem a mente cauterizada, entendeu? Você já pega Jesus, você torna Jesus um pecador. Porque o que é que a Bíblia vai dizer dos 10 mandamentos? Honrar pai e mãe, não é isso? Então você faz Jesus pecador, porque o mandamento diz lá, honra pai e mãe. E você vai dizer que Jesus não foi muito educado com Maria, ou não foi educado com Maria, então ele está desonrando a mãe dele. Porque ela é mãe dele. Você diz que não, mas ela é a mãe dele. Então você está desonrando Maria. Ele desonrou Maria, então Jesus pecou. Então você acaba de declarar Jesus pecador. E outra coisa, quando Jesus chama Maria de mulher, não é porque está desobedecendo ela, não. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre teus filhos, tua descendência e a dela. Quando Jesus fala que Maria é mulher, é para se cumprir aquilo que ele fez lá em São João capítulo 19, quando ele vai dizer a João, filho, eis aí tua mãe, e vai dizer a ela, mulher, eis aí o teu filho. É para se cumprir o que disse o apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Agora vocês pegam uma palavra, e de uma palavra vocês querem criar doutrina, acaba fazendo Jesus pecador, Jesus desonrando sua mãe. Ah, mas Maria não é mãe de Jesus não, né? Tá bom, é mãe somente do corpo dele. Não é isso não, Denis. Se você pensar, a resposta de Jesus ali
sobre a questão do vinho, Maria comunica e Jesus responde dessa forma: o que eu tenho contigo, mulher? Quer dizer, já não é uma resposta assim muito assim favorável para ela, né? Quer dizer que a questão é dele, com o pai dele, com Deus mesmo, e ela não tem nada a ver com isso, sabe? O que eu entendo, a resposta é mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, Deus é totalmente diferente, o ser humano não é criatura, sabe? Então, assim, não é uma resposta assim favorável para ela, não, sabe? Já é uma resposta assim mais o que eu tenho contigo. Ela não tem nada a ver ela ficar falando isso. Quer dizer, essa questão assim de milagre e tal, essa ação sobrenatural é só ele mesmo com Deus. É muito bom. Esse versículo não tem assim, Denis, você vai me desculpar, mas é uma piada. Isso aí, para falar que intercessão de Maria é por causa disso, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, isso é uma piada. Se você chegar num meio protestante, ou o que for, se você pegar, virar e falar assim, ou às vezes para um católico mesmo, que não sabe por que falam que Maria intercede, é por causa, motivo é esse versículo aqui. A pessoa vai rir, cara. Não tem condição. Isso não tem lógica nenhuma de afirmar que Maria intercede por isso. Isso é absurdo, não tem lógica, isso é um absurdo. E outras coisas mais, e aí, igual eu tô te falando, a Assunção de Maria, isso é um absurdo, Denis, isso é um absurdo, isso é piada, é uma piada. Se você chegar no meio de vamos supor, teólogos e tal, negócio, você virar e falar uma besteira dessa, cara, é motivo de psicosação, cara, é piada, não tem lógica nenhuma, sabe? Não pode levar a sério uma pessoa que afirma uma besteira dessa. E aí lá vai um monte de coisa, sabe? Pra Maria não sei o quê, porque ela é mãe da humanidade, a Igreja Católica fala isso, cara. É naquele versículo que Jesus está na cruz, ele fala com o discípulo dele, eis aqui tua mãe, isso aqui, ele está só pedindo pro discípulo cuidar de Maria, só isso. Ele não está falando que Maria é a mãe da humanidade, não. Você está vendo? Isso eu estou dizendo o seguinte, são interpretações que parecem assim, é uma piada, cara. Isso aí, você vai me desculpar, mas se levar isso para um professor de português, sei lá, uma pessoa que entende interpretação de texto, isso é absurdo, cara, isso é gozação. Cuidado, meu irmão, porque você pode cair em inúmeras heresias com isso, viu? São heresias terríveis, né? Nestorianismo, arianismo e muitas outras. Você não percebe porque o seu propósito sei lá, dizer que Maria é Deus e que de alguma forma nos condenar como idólatras. Viu? Você estava falando de sábado, ele fala de Maria, estava falando de Maria agraciada, e agora está falando de Maria intercessora, Maria assunta ao céu, Maria não sei o quê. A gente tem que focar no tema, senão assim a gente não consegue debater, né? Fica difícil. Mas a Bíblia é para falar de quem? De Jesus ou de Maria? Porque se fosse falar de Maria, falava somente de Maria. Todos os livros iam falar de Maria. Mas a Bíblia fala de Jesus. É por isso que se fala de Jesus. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. Aí você está querendo trocar um Deus por uma criatura. Que eu disse a você já, mera criatura saída da mão do Altíssimo. Comparada ao Altíssimo, ela não é nada. É apenas um átomo. Então você que está misturando. Ô, Denis, você falou, o livro aí fala isso, que Maria, eu não vi o vídeo direito, não, porque esses livros católicos, para mim, não me interessa. Eu penso o seguinte, se fosse do jeito que você está falando, Maria é nada perante Deus, não teria culto para ela na Igreja Católica, e tem demais. Se você chega na Igreja Católica, pelo menos na época que eu ia, e hoje é a mesma coisa, lógico, eu prestava atenção lá, mas tinha texto rezando para Nossa Senhora de todo jeito, tinha uma imagem dela de mais ou menos uns 3 metros, uma só não, mas tinha várias imagens dela, devia ter umas 4, pelo menos. Oração para ela o tempo inteirinho, a missa fala dela, é Nossa Senhora. Você vê que é um nome que não existe, Nossa Senhora não existe. Você vê que assim, é a pretensão de colocar ela como uma deusa. Realmente Senhor tem uma conotação de Deus, mas Nossa Senhora não existe, e é a tentativa de colocar ela como uma deusa. Uma vez eu estava discutindo com um católico, e ele pegou, ele escreveu um texto, assim, vamos supor, a preposição, né, geralmente na Bíblia, né, ou um outro texto, assim, você vai referir a Deus, você coloca a primeira letra maiúscula, né, vamos supor, você coloca o E maiúsculo. Ele fazia para Maria, tudo que ele colocava a respeito dela, vamos supor, um ela ou um A, ele colocava com letra maiúscula. Você vê assim que tá endeusando a Maria. De toda forma, tem isso na Igreja Católica demais. É igual eu tô te falando, eu sou mortalista, mas realmente os mortos dormem, não sabem de nada, morto não sabe de nada. Até a esperança é a ressurreição. E realmente a Igreja Católica presta culto para uma mulher, um ser humano morto. Não tem lógica nenhuma. Igual eu tô te falando, a verdade é essa. Assim, toda hora você tá querendo botar protestante, não sei o que, é fogo do inferno, não sei o que e tudo mais. Pô, cara, você tá num meio de idolatria pra caramba, Denis. Eu não vou querer, assim, falar que você é isso. Eu acho que, assim, a consciência de você, eu acho que, assim, você sabe o que você tá fazendo e todo mundo vai prestar conta a Deus. Eu não acredito, assim, Deus é todo poderoso. Você chegar lá com esse papo furado danado, não sei o que, culto de latria, culto de não sei o que, culto de não sei o que, pra cima de Deus, você vai tentar querer passar a perna em Deus. Então, olha, eu penso assim, o melhor é ser o mais honesto possível. E eu não vejo dentro da Igreja Católica honestidade nesse sentido.
Mas, Denis, eu acho o seguinte, eu esperava assim, no meio evangélico realmente tem muita gente que é fanática, mas eu penso assim, pela primeira vez eu estou vendo uma pessoa que é fanática pela Igreja Católica. Para você, a Igreja Católica Romana não tem uma vírgula de errado, tudo que tem lá dentro afirma, tudo que afirma, que sai da Igreja Católica é a verdade absoluta, e você vê, você desconversa diversos assuntos e tal, e toda hora você está me acusando, você está falando que não sei o que é fogo de inferno, fogo não sei o que e tal. Aí eu só te falo, cara, cuidado com a idolatria, só cuidado que você está num meio que é idolatria pra caramba. Mas não estou afirmando que você é isso, eu acho que é a consciência sua que vai dizer, e você sabe muito bem o que está fazendo. E todo mundo vai prestar conta para Deus. Aí eu já não sei, vai chegar para Deus e vai ficar com esses negócios aí, é culto de idolatria, culto de não sei o quê, culto de não sei o quê, é nestorianismo, é não sei o quê, para cima de Deus, o Todo-Poderoso. Aí é aquele negócio, né? Cada um sabe o que está fazendo. Vert, eu acho que você está me interpretando totalmente errado, porque eu nunca disse, nem você, nem ninguém, que vai pro fogo do inferno. A Igreja Católica nunca abriu a boca para dizer que A, B ou C vai pro inferno. Quem diz que está condenado é vocês, protestantes, que diz que os católicos estão condenados. Olha, eu tenho anos de convivência com protestante. Em todo lugar que eu chego, eu chego num lugar que ninguém me conhece. Ninguém me conhece, ninguém sabe nem de onde eu venho. Aí eu não tenho nenhuma característica, assim, eu não uso roupa de imagem de santo, de nada. Isso acontece nas empresas que eu trabalho. Eu chego, começo a trabalhar, aí eu tenho uma postura ali, honesta, eu tenho uma postura de fidelidade à minha esposa, eu tenho uma postura de fidelidade às regras e às normas do trabalho, eu tenho postura de chegar, fazer as coisas com ordem. As pessoas começam a falar comigo sobre Jesus, não pergunta se eu sou de alguma denominação, começa a falar, Pai do Senhor, irmão, amém, eu respondo, tudo isso, aquilo, outro, coisa e tal, a gente vai conversando. E ali a gente vai falando sobre a Bíblia e as pessoas vão dizendo, rapaz, você tem um conhecimento de Bíblia, você congrega em que igreja? Aí eu digo, eu sou católico. Aí quando eu digo eu sou católico, a resposta universal, ou seja, todos respondem dizendo assim, gente, tu é católico, é? Primeira vez que eu vejo um católico que conhece a Bíblia. Aí sabe o que é que diz? Você conhece bastante a Bíblia, agora você está no lugar errado. Ou seja, todos acusam os católicos de adorar Maria, de adorar a imagem, de invocar morto. Todos dizem que o católico, se não se converter, vai para o inferno. E aí? Aí quem é que manda quem para o inferno? Na minha conversa contigo aqui, eu nunca disse que você vai para o inferno. Muito contrário. Eu disse que fora da igreja não há salvação, mas, por exemplo, você é uma pessoa católica, você foi batizado na igreja católica. Você saiu da igreja católica, eu espero que seja por ignorância, por não conhecer a verdadeira igreja católica. Porém, isso aí, como eu digo, eu não posso dizer se você realmente rejeitou a igreja ou não. Aí é com você e Deus. Mas eu nunca disse que você vai para o inferno, não. Nunca abri a boca para dizer que nenhum protestante vai para o inferno. Nunca disse isso. Se você pegar todos os meus livros, todos os meus vídeos do YouTube, que são mais de 1000, nunca eu vou abrir a boca para dizer que um protestante vai para o inferno. Nunca. Nem espírita, eu digo que vai para o inferno. Você já disse que se eles não se converterem, eles vão. Nas conversas da gente aqui você já disse, mas eu nunca disse isso. Nunca disse. Porque qualquer pessoa vai prestar conta diante de Deus. Você leu aí Romanos capítulo 14, do 1 ao 12, que eu pedi para ler? Leia aí, vamos dar uma conversada sobre isso. Porque você quer interpretar a teologia católica a respeito de Maria numa perspectiva protestante, colocando que Maria é deusa. Nunca a igreja católica disse. Eu te mostrei um livro aí católico, você disse que nem viu, você disse que nem olhou. Ou seja, você aqui não está querendo debater, você está querendo me converter, você está querendo impor suas ideias. Então isso não é debate, então isso não é conversa, entendeu? Então isso não é conversa. Eu sinto muito, mas eu vou ter que até excluir você daqui da lista de amigos aqui no WhatsApp. Porque pelo que eu tô vendo aí, você disse que nem olhou, você nem olhou o que eu falei sobre Maria. Então aí é complicado, né? Fica complicado. Agora dizer que eu disse que alguém ia pro inferno, nunca disse isso não, meu filho, não coloca lá na minha boca não. Agora os protestantes estão sempre dizendo que os católicos são idólatra Maria, idólatra as imagens, idólatra os santos, que os padres são pedófilos, porque no caso os padres são pedófilos, que a maioria dos padres são gays. Isso aí eu escuto em todo lugar que eu vou, eu escuto, conversando com pessoas protestantes. Aí quando eu me declaro católico, a pessoa fica toda assim, né? Chega a ficar corada de vergonha, tudo assim, papapá. Mas na verdade é isso que vocês fazem o tempo todo. O tempo todo. Tu já viu algum católico te chamar para ser católico, te converter? Já viu algum católico querendo converter um protestante? Não. Porque a gente acredita que ele tem uma possibilidade grande de ser salvo. Porque ele faz parte da igreja. Ele faz parte da igreja. Ele não está em comunhão plena com a igreja católica, mas ele faz parte da igreja de Cristo. Por quê? Porque foi batizado. E se foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa se foi mergulhando, se foi jogando água na cabeça, ou se foi debaixo da chuva, não importa. Se ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se a pessoa que batizou aquela pessoa entende que ele está fazendo aquilo que Jesus ordenou, e a pessoa que está sendo batizada de bom coração entende e acha que o batismo que ele está recebendo agora é o batismo que Jesus deixou, então, meu amigo, a gente não fica querendo converter essas pessoas não, porque essa pessoa é católica, foi batizada, faz parte da igreja de Cristo. Agora vocês é o tempo todo querendo converter os católicos.
do Isaías 1. Ó, irmão, eu não estou falando de domingo, é isso que eu digo para você. Eu perguntei sobre Isaías capítulo 13, versículo 14, né? Não, capítulo 1, versículo 13 é o versículo 14. Eu perguntei isso, eu não perguntei se o dia do Senhor é o sábado ou se o domingo é o dia do Senhor. Eu não perguntei nada, eu perguntei para você ler a respeito do dia do Isaías 1, versículo 13 ao 14. Só isso, e explicar para mim esse versículo. Explica para mim esse versículo. Ô Denis, tem 2 sábados, sim. Tem um sábado do 7º dia, que é o sábado, né? O dia do Senhor, o 7º dia. E tem um outro sábado, parece que é um sábado. É um sábado de. Parece que é um sábado festivo. Eu não sei porque eu não sou muito por dentro desses assuntos, não. Mas eu sei que existe, sim, 2 sábados. Por exemplo, na semana que Jesus morreu, teve 2 sábados. Esse sábado que Isaías está falando aqui, eu penso que não é o 7º dia. Esse outro tipo de sábado, parece que ele é um sábado. Eu não sei se é anual, se é. Eu não sei te explicar, Denis. É uma explicação assim mais complexa, mas até eu, assim, né, que eu estou há pouco tempo, né, na igreja evangélica, tem muita coisa que é novidade para mim, então eu vou aprendendo, né? Mas existe sim, não é só um sábado. Não é só um sábado total, não. Tem mais outro tipo de sábado. É igual eu tô te falando, na semana que Jesus morreu, teve 2 sábados. Você aí tá querendo... Talvez você realmente não conheça, não vou julgar você, né? Mas você tá querendo aí mudar a história. Não é que exista 2 sábados, certo? O que acontece é o seguinte. Paulo vai falar sobre isso aos Colossenses. Eu vou te mandar o versículo. Paulo vai falar sobre isso porque as pessoas estavam criticando os Colossenses, pessoas judaizantes, pessoas que tinham o pensamento de que o sábado deveria ser guardado de todo jeito, como você pensa. E essas pessoas começaram a criticar os Colossenses, dizendo que eles não guardavam nem o sábado e nem a lua nova. O que é a lua nova? Veja, aqui em Isaías capítulo 1, versículo 14, 13 e 14, ele não está falando de 2 tipos de sábado. Ele está falando do sábado e da lua nova. A lua nova era uma festa, né, de lua nova que era celebrada no primeiro dia de cada mês do calendário hebreu. E essa festa da lua nova, ela seguia as mesmas normas do repouso sabático, que não se podia trabalhar, que não se podia negociar, que não se podia fazer um monte de coisas. E o profeta Amós ou Joel, vai dizer lá, eu não lembro agora o versículo, mas eu vou te mandar também, vai dizer lá que o povo estava tão prostituído, o povo hebreu, que ficava dizendo, é preciso esperar que passe o sábado e a lua nova. Por quê? Porque o sábado e a lua nova? Porque o primeiro dia do mês, que era celebrada a lua nova, caiu exatamente ou na sexta-feira ou no domingo, primeiro dia da semana. Então ficavam os 2 juntos. E aí você vai dizer que existe 2 sábados. Não é que existe 2 sábados. Existe o sábado, o repouso sabático, e o repouso da lua nova, que era também uma festa que guardava o mesmo repouso sabático. E quando caía dias próximos, ficava parecendo ser 2 sábados, porque exatamente o povo, quando guardava o sábado, o repouso sabático, era também obrigado a guardar o repouso da lua nova. E fazia junção. Se caísse na quinta, eles teriam que não trabalhar na quinta, trabalhar na sexta e não trabalhar no sábado. Se caísse na sexta, eles ficariam 2 dias sem trabalhar, a sexta e o sábado. Se caísse no domingo, eles ficariam o sábado e o domingo sem trabalhar. Ou seja, era um repouso prolongado, um repouso sabático prolongado. E é exatamente isso que as pessoas condenam aos Colossenses, e Paulo vai dizer para eles exatamente isso, que não venham criticá-los porque não guardam a lua nova e o sábado. Só que os adventistas, e acredito que a sua igreja deve ir pela mesma linha, porque o seu pastor saiu da igreja adventista, eles vão dizer que isso aí são leis cerimoniais, e não a lei moral do mandamento sabático, de guardar o sábado, que é uma lei moral. E aí Paulo estava falando, ou os profetas estavam falando, de leis cerimonial, ou seja, estava se falando apenas das cerimônias da celebração desse culto, né, no repouso sabático ou na lua nova. Mas não é isso não, viu? Pronto, vou te mandar aqui São Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. São Paulo vai dizer assim, versículo 16, Colossenses 2, 16. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Então veja, que não é 2 sábados. Lua nova é uma coisa e o sábado é outra coisa. Só que o mesmo repouso sabático, as mesmas coisas que deveria ser obedecida e guardada no sábado, deveria também ser feito na lua nova, na festa de lua nova. Era o primeiro dia de cada mês. Então, quando você vê dizer que Jesus morreu e teve
e teve 2 sábados. Isso não existe. Teve o sábado e a lua nova. Só não sei se caiu na sexta ou no domingo, mas não é 2 sábados. É o sábado e a lua nova. Só que a guarda, as observâncias para o repouso sabático é o mesmo que para a lua nova, para a festa da lua nova. Então não existe essa de 2 sábados. Aí você está aí, se contradizendo nesse aspecto, né? Então não existe essa. Ô Denis, você tem que assistir o vídeo da minha igreja explicando que Jesus ressuscitou no sábado. Ou senão você pegar um vídeo na internet aí no YouTube falando que Jesus ressuscitou no sábado. Tem outras igrejas também explicando, outros vídeos também explicando. Realmente tem sim, tem um versículo da Bíblia, inclusive, que fala assim, grandioso sábado, grande sábado, alguma coisa nesse sentido. E esse sábado parece que ele é anual, ele cai numa quinta-feira. Então na semana de Jesus, que Jesus morreu, teve 2 sábados. Eu também não sabia dessa história também não para mim foi uma novidade. Mas é isso mesmo, e tem até aquela contradição, né, que eu te falei de 3 dias e 3 noites, né, que Jesus iria ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra igual o profeta Jonas. Tem mais outros 2 versículos que entrariam também em contradição, se for do jeito que a Igreja Católica fala, né, da sexta e ressurreição no domingo. Tem 2 versículos que entram em contradição, aí não pode entrar em contradição. Então, assim, por isso que a explicação é complexa. Eu não sei, assim, eu não vou conseguir te explicar. O melhor é ver os vídeos mesmo, se te interessar, né. Bom, eu fiquei convicto que realmente é isso que aconteceu. Jesus morreu numa quarta e ressuscitou no sábado. Sábado cerimonial é um sábado festivo, né? Das festas, né? Festa do Senhor. Eu não sei muita coisa não, Denis. Agora, o 7º dia é o sábado de descanso, é o sábado de guarda, o dia do Senhor. A diferença é essa, é o mandamento, tá, o 4º mandamento. Eu não sei se você percebe, né? Se é voluntário ou se é involuntário. Mas você muda de tema da água pro vinho. A gente estava falando de sábado. Aí você já vem falar que Jesus ressuscitou no sábado, segundo um estudo que você fez na sua igreja. Isso aí não importa. A pergunta que eu coloquei no áudio anterior foi: Isaías condena o sábado, a lua nova e o sábado. E você vem falar aquilo que eu já sabia que você iria falar, que era a respeito questão de lei cerimonial das festas, né, das festividades, e lei moral. E diz que o que é condenado é as leis cerimoniais, no sentido de dizer que as festas estavam sendo mal celebradas e por isso Deus condenava e odiava. Mas veja só, pega aí na sua Bíblia, São Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 16. Veja aí, Paulo não separa uma coisa da outra. Paulo não separa um do outro, dizendo, olha, vocês criticam as festas, tudo bem, mas o sábado a gente guarda. Não, Paulo fala dos dois, que não se deve criticar os dois. Não se deve criticar as pessoas porque, não se deve julgar as pessoas porque nem observa a lua nova, ou seja, essa espécie de um novo sábado aí que você criou, que seria considerado um sábado porque se guarda as mesmas normas que o repouso sabático se guarda na lua nova. Mas Paulo não faz separação. Paulo não mostra que é somente a questão cerimonial, ele fala da questão moral também. Veja aí, Colossenses capítulo 2, versículo 16. São Paulo vai dizer: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Então vocês aí, adventistas, vocês também têm essa questão de comida e bebida. Então ele está dizendo, não nos julgues por comida e por bebida. E agora ele diz, ou com relação a algumas festividades religiosas. Aí Paulo vai falar dessas festividades religiosas. Não deve ser criticado porque não observa essas festividades religiosas. Depois ele vai dizer, ou a celebração das luas novas, que é uma espécie de... é uma festa que é como se fosse, que se guarda nela as normas do repouso sabático. E também ele vai dizer, ou dos dias de sábado. Ou dos dias de sábado. Está entendendo? Estas coisas, ele vai dizer, estas coisas, o repouso sabático, a lua nova, as festividades religiosas, a proibição de alimentos impuros, ele vai dizer no versículo 17, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E o que é que Jesus vai dizer aos judeus? Jesus vai dizer, olha, ele diz aos judeus que acreditaram nele, está em João capítulo 8. Ele vai dizer, olha, se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. No capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, falando sobre puro e impuro, no versículo 19, vai dizer lá, São Marcos, que quando Jesus vai dizer que o que entra pela boca não torna o homem puro, mas é o que sai de sua boca que torna o homem puro, ele vai dizer lá, Marcos 7,19. Com esta afirmação, Jesus declara
que todo alimento é puro e que não existe nada impuro. Então, não adianta vir com esse malabarismo que você está querendo colocar aí, se tratando de que o que Deus condenou foi a questão, as leis cerimoniais, as festividades, a lua nova, e não foi o sábado, sétimo dia. Paulo diz aqui, Paulo deixa claro, vou repetir, Colossenses 2, versículo 16. Portanto, não permitam, Colossenses, que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, porque Jesus declarou tudo puro. Ou com relação a algumas festividades religiosas, que os judeus tinham muitas, os hebreus tinham muitas, né? A festa das tendas, a festa dos tabernáculos, as luas novas, o repouso sabático, eram tantas festas, por festas religiosas. Aí ele vai dizer, ou a celebração das luas novas. O que é a lua nova? É uma festividade que se guardava o repouso semelhante aos modos do repouso sabático. E ele não para aí das luas novas, ele continua. Ou dos dias de sábado, ou dos dias de sábado. E aqui, Paulo, quando diz ou dos dias de sábado, ele não está dizendo que é somente os sábados cerimonial, né? Os repousos sabáticos, no sentido de a lua nova. Ele está generalizando todos os sábados. E Paulo, meu amigo, Paulo, ele mesmo declara na carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer que ele é judeu, filho de judeu, com relação à lei, ele era zeloso, ele era fariseu, e ele considerou tudo isso aqui que você argumenta defendendo, repouso sabático, lua nova e alimento puro, impuro, tudo isso, Paulo vai dizer, tudo isso eu considerei esterco. Sabe o que é esterco? Cocô de animal que serve para adubar a terra. Ou seja, é fezes. Eu considerei tudo fezes, porque eu encontrei a Cristo. E ele diz aqui no versículo 17, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. É isso, não tem para onde correr, né? Esse marabalismo aí de separar lei cerimonial e lei moral, isso não existe. Paulo mostra que ali ele estava dizendo aos Colossenses, não se preocupe se os judaizantes criticarem vocês por causa de comida, festas religiosas, luas novas e sábado. Não se preocupe, porque isso tudinho aí ficou para trás. Tudo isso ficou para trás. Por quê? Porque o que importa agora é Cristo. Cristo é a realidade. Isso tudo era sombra de Cristo que viria. Leia para completar, carta aos Romanos, capítulo 14, do 1 ao 12, e você vai ver ele falando exatamente o que eu estou te dizendo. Então aqui para fechar, né, concluir aqui o debate, aí o irmão me mandou uma mensagem em texto, dizendo, né, tá bom, Denis, depois dessa sua explicação eu até vou voltar para a Igreja Católica Romana. Claro que uma forma de ironizar, né? Ou seja, fazer pouco caso do que foi dito. Mas aí a gente pode ver o debate. E eu concluí o debate dizendo que, pedindo para ele ler Romanos capítulo 14, do 1 ao 12, que vai falar sobre essa questão ainda de pessoas que insistem em querer fazer separação de dias, né? Se você não guardar o sábado e coisa e tal, vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui aos Romanos. Ele vai falar sobre a liberdade do cristão e a caridade. Ele diz, acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir as suas opiniões. Então a gente aqui debate, tentando, né, mostrar a verdade, mas Paulo até orienta que a gente não fique debatendo, né? Ele vai dizer, um crê poder comer de tudo. No caso, nós católicos podemos comer de tudo, né? Isso fica claro. Outro que é fraco, né? O judaizante, só come legumes. Quem come de tudo, não despreze aquele que não come. Então a gente não vive aí desprezando essas pessoas que fazem separação de alimentação. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Então, aqueles judaizantes que não comem de tudo, ficam julgando os que comem de tudo, né? Quando Paulo diz que não deve fazer isso. Aí ele vai dizer, né, para esse que julga, quem és tu para julgares o servo de outros? Que esteja firme ou caia, isso é lá com o seu Senhor. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o sustentar. Um faz distinção entre dia e dia, ou seja, os judaizantes, né, os da igreja da promessa aí, adventista da promessa ou os adventistas do sétimo dia, um faz distinção entre dia e dia. Outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um procede segundo sua convicção.
Quem distingue o dia, age assim pelo Senhor. Então nós esperamos que eles ajam assim pelo Senhor, e não porque querem ser exclusivista, achar que a igreja deles é a igreja de Cristo. Aí ele vai dizer: quem come de tudo, o faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor, e igualmente dá graças a Deus. Nenhum de vós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas, então, o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará glória a Deus Pai. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Então, aqui eu concluo dizendo que nós não podemos querer julgar o outro. O irmão disse aí na mensagem que eu fico condenando os evangélicos. Eu não condeno, eu falo a verdade, ensinada e anunciada pela igreja. Se a pessoa crê ou não crê, aí é com a pessoa. Deus abençoe a todos e espero ajudar com esse pequeno debate aqui a esclarecer algumas coisas, alguns pontos da fé católica da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.